Ó, o presidente Lula divulgou ontem um balanço sobre o início do governo dele. 100 dias de governo. Tudo foi publicado num artigo no Correio Brasiliense. Lá, o Lula, entre aspas, aqui ele diz o seguinte, que o governo está aí para reverter um cenário estarrecedor e cita a retomada de programas sociais carimbados por outras gestões. Lula, ele não fala nesse artigo, ele não fala de ataques lá a Brasília no dia 8 de janeiro, mas ele fala de reconstrução e união. Afirma que os problemas herdados, isso entre aspas, na gestão do Bolsonaro, eram tantos que o termo reconstrução foi incorporado ao slogan do governo federal. Entre aspas aqui também, não existem dois Brasis. O Brasil de quem votou em mim e o Brasil de quem votou em outro candidato. Somos uma nação, é o que afirma Lula. Na área econômica, o presidente ele cita a reformulação do marco fiscal. O texto do marco fiscal não foi enviado, se espera que se termine hoje, que possa ser enviado ainda antes da viagem do presidente Lula e também do ministro da Economia, o Fernando Haddad, à China. Ele também fala de programas, é igual aqui o Revival, né? Ele fala de Remember, Bolsa Família, que ele retomou, Minha Casa Minha Vida. A gente parece que a gente vive mandatos anteriores do presidente Lula. Ele afirma que priorizou o que era inadiável para criar bases para um futuro melhor. E aí ele termina com: o Brasil voltou. Agnaldo Vieira, o que temos para comemorar em 100 dias de governo do presidente Lula? Falar em Lula, mandar um abraço pro policial Sérgio lá do Proed, nos acompanhando. É muito pouco, eu acho que não demonstrou ainda a que veio, né? Justamente nessa questão de reunir o país, nessa ideia que eu acho boa, né, de apaziguar, mas ele com já duas falas para a imprensa, inclusive, em discursos, né, desse ódio dele com o juiz Sérgio Moro, o atual senador Sérgio Moro, isso acaba sendo ruim. Obviamente, ficou preso lá e se ele acha isso injusto, né, tem todo o direito de ficar raivoso, mas como instituto de presidente da República, eu acho ruim essa fala de ódio, essa fala de vingança, né? Pode até construir essa vingança, mas no mundo dele. E 100 dias é pouco ainda, né? São dois governos totalmente diferentes, de lados opostos, mas independente da ideologia de cada um, a gente tem que torcer para que o país siga um rumo melhor, tanto na política como principalmente na economia, para a gente voltar a ter bons resultados. Ô, Fernando Tupão, o que a gente tem para comemorar em 100 dias de governo Lula? Paulo Caetano, absolutamente nada. É 100 dias de desgoverno. Se você lê esse artigo do Correio Brasiliense, ele não está. É só fake news. Ele falou que ele está governando para todos os brasileiros. Não está. O que ele falou que queria foder o ex-ministro do Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, senador paranaense, e o Deltan Dallagnol, isso não se faz. Nós temos presos políticos. O Flávio Dino ficou olhando da janela e não ficou no telefone cobrando o secretário de segurança. Alguma coisa está errada nesse país. A gente está lendo coisas e ouvindo coisas que não é verdade. O Lula tem que ser presidente de todo mundo. E isso tem que jogar, tirar a camisa do ódio. E ele não vai tirar essa camisa do ódio porque ele guarda muito rancor. Ele guarda rancor porque foi pego com a mão na botija. Infelizmente, eu depositei olha, Paulo Caetano, desde a década de 80, quando ele saiu a primeira vez, eu votei por ele várias vezes. Em 2002 eu votei, e depois disso foi decepção atrás de decepção. Infelizmente. O Lula me decepcionou e eu não quero mais saber de Lula. O PT precisa renascer das cinzas e nós precisamos mostrar que tem um país, tem partidos de esquerdas que podem fazer o brasileiro ter esperança. Inclusive, quebrar o monopólio de bancos como Bradesco e Itaú, que são imensos. Não pode ter corporações imensas que o que acontece? Quebrou
leva o sistema financeiro para a bancarrota. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Quebraram algumas bancos de criptomoedas e eles estão sobrevivendo, mesmo com a chegada da hiperinflação. Paulo Caetano. Vamos lá. Ângelo Rigon, quero te ouvir. O que tem para se comemorar no governo Lula em 100 dias? É uma amostra pequena, se eu pensar em 4 anos, mas, no entanto, por aí, governos, prefeituras, todo mundo faz o balanço, governador. Balanço de 100 dias. Exatamente, podemos fazer o balanço do governador aqui também. Mas só vou dar alguns exemplos. O Brasil, a última vez que o Brasil participou, foi convidado a participar do G7, que reúne os países, as 7 maiores economias do mundo. Isso aconteceu em 2009 e voltou a acontecer esse ano, quando o Brasil, o Lula foi convidado. Então, só isso aí mostra que o país mudou, que saiu do limbo, integrou-se ao resto do mundo. Fora isso, minha preocupação, acredito que seja a vida. Acho que não existe nada mais importante do que a vida. Só o que ele fez em relação ao combate ao garimpo ilegal na Amazônia, a poupar a vida dos Yanomami que estavam sendo assassinados, estavam sendo mortos de fome. A volta do Mais Médicos, do Bolsa Família, o incentivo à vacinação, tudo que é relacionado à vida, ele fez bastante. E isso vale a pena para 100 dias, 50 dias, qualquer ação nesse sentido. E tem várias outras, nem sempre a mídia dá o devido destaque, mas tem vários, várias ações que reforçam a palavra está na moda, o arcabouço de que o governo mudou. Não é a mesma, né? A começar pelo palavreado, né? Agora, em 100 dias, que a gente só ouviu da boca dele um palavrão, né? Numa reunião com o ex-presidente, a gente ouviu 45. Então, é óbvio que 100 dias ainda é pouco para comemorar. Ele ainda fez algumas besteiras, óbvio. É um ser humano, só cara que não é ser humano que não comete erro. Mas eu acredito, vejo um horizonte muito interessante, porque é um propósito do governo. Vejo o caso das armas, que também é mais uma ação em favor da vida. Se o governo, que está ali para te proteger, não agir com as medidas que puder, para preservar e esticar a sua vida, para dar um up na sua vida, que você tem tudo de bom que for possível o Estado oferecer, ele não serviria para nada. O Estado está fazendo isso. Neto, quero te ouvir sobre 100 dias de governo do Lula. Vamos começar, né? O que você pode comemorar, né? Vamos começar. O que a gente pode começar a lamentar, Paulo? O INPE lamentar no seu caso, vai lá. Informação importante, né? O governo Lula bate recorde em desmatamento. Já temos dois municípios do Rio de Janeiro desmatados aí em 100 dias de mandato. Acho importante dizer que um governo que prega a reconciliação, a união, a construção, deveria buscar, sim, diálogos concisos. Para quem? Para com todos, para com toda a população, com o setor agrícola, com entre outros setores que são importantes e base da nossa sociedade. Nós temos empresas como o iFood, a própria Uber, o 99, indignados aí com a possibilidade de taxar aí serviços que atendem a população. Inclusive a 99 Food já está saindo do Brasil. Por que isso é contra a carteira de trabalho? Esse é o último mês da 99 Food no Brasil, porque nós temos sistemas simplificados como o MEI, que quantas vezes você comprou as pessoas empreender. Eu não te interrompi em nenhum momento, então eu gostaria de concluir a minha fala. Você tá falando bobagem. Eu não te interrompi em nenhum momento, estou dando a minha opinião. Raso é defender um governo que se exime de responsabilidades, como a fala do ministro Fábio Dino, sobre os acontecimentos que ele tinha informações, como o deputado Kim Kataguiri já denunciou na Câmara dos Deputados. Queria dizer também sobre o seguinte, um presidente que mantém um ministro que tem crimes imputados contra ele, que tem condutas... Você está falando do ex-ministro do turismo, do Bolsonaro, que ficou 2 anos com problema nas costas. Peraí, Rigon, por favor. Conclui, que né? tem condutas incoerentes. Eu só estou contradizendo aqui o próximo presidente se contradiz na sua fala, que dizia que tiraria qualquer ministro que tivesse qualquer conduta
conta errada. Vamos falar do ministro Aí do como União que o Bolsonaro Brasil, não prometeu, ministro das tem que deixar os caras lá? Comunicações. Não, mas é a fala do presidente. Quem falou isso foi o presidente Lula, Mas o presidente que tiraria... se aliou com o Centrão, O senhor tá o fazendo um ex-presidente se aliou com o comparativo. Centrão, falou que não ia. O senhor tá fazendo um Chamou de comparativo, eu tô bandido. falando de promessa Não, se for fazer atual. comparativo, Então, compare você que tudo. tá nos acompanhando, eu não tô fazendo comparativo nenhum. Eu só estou dizendo sobre as falas nesses 100 dias que foram contraditas pelo gestor. A gente tem que ter boa memória do que foi prometido na campanha e está sendo cumprido agora. O senhor disse há programas atrás que nós temos que esquecer o passado e pensar agora no novo. Eu nunca Então, falei vamos isso viver o e novo. me Nós estamos no novo me manda governo. onde eu Se falei nós isso. estamos no novo Me governo, manda nós onde temos eu que falei isso. cobrar, nós temos que você tá cobrar raso, você o é um atual pires presidente. de café desse tamanho. Ah, mas aí tem que atacar, né? Não tem contra-argumento, tem que Bolsonarista, por que atacar. que é desse jeito? Todo bolsonarista é assim. Eu fico Raso igual chateado, uma eu xícara fico de- chateado de porque os mesmos que café. pedem respeito, amor, Cevada. sororidade, né? É isso aí que acontece, né? Vem esses ataques levianos, caluniosos e eu digo até mais, rasos. Que Porque eu tô calúnia? aqui Me processa pela trazendo, calúnia que eu falei trazendo, aqui. Me trazendo processa pela informação. calúnia que eu falei. Não processarei. Eu não te chamei de não mentiroso. processarei. Chamei de mentiroso? Não, o senhor disse Não que é me o processa Pires. pela calúnia. Meus argumentos rasos, eu tô aqui trazendo Que dados, argumento? que é É qualquer argumento cidadão. raso. Você Dá um aprendeu Google com a bem Cida Borghetti. facinho. Você aprendeu Dá um com a Cida Google bem Borghetti. facinho Argumento aqui, raso. ó. Dá um Não Google sabe bem argumentar. facinho. O povo vai lembrar de tudo que eu tô falando. Sem contar, Tá bom, Rigon, Neto. que só quem tá comendo picanha são os ministros desse Não, atual eu também governo. como Que picanha. usam avião da Jorge FAB. Que Valor usam come avião picanha. da O FAB, tá? Aguinaldo come picanha. Só Não, você todo não come mundo, picanha. mas a massa O da cara mais rico população da na qual foi bancada. prometido, que é isso? a massa da população na qual foi Não, prometido, não, não é olha. contemplado com essas benécias. É isso. Você que manda. Quem é que inventaram essa palavra? Eu só benesse? obedeço, eu só obedeço. Vai, Aguinaldo Vieira, você ia falar o quê pra gente encerrar? Não, Eu vou em outro tom, Aguinaldo. em outro só pra. tom, outro tom. Eu queria ver só a imagem. Só a imagem. Do, Imagens. do presidente Lula estando em Maringá e o Luiz Neto colocando. Meu presidente. Não, Eu não sou é assim. institucional. Eu não né? sou assim, Se Aguinaldo. for Eu acredito vereador que é ou o como seguinte. assessor- Não, eu acredito que é o seguinte: a gente tem que respeitar todas Sim, as lideranças. sim. Todas as lideranças. Agora, concordar com a postura delas Aí é outra é algo coisa. totalmente diferente. Quando eu não respeito uma liderança, quando eu sou rude para com uma liderança, eu fomento a violência e a violência de palavras, como alguns defendem Vambora. aqui. Então, acredito o seguinte: a gente tem que ter esse respeito, mas não precisa concordar. É ridículo a gente defender o indefensável em determinados pontos. Bolsonaro já foi. Nós estamos em outro governo. Agora, se pautar em críticas pensando no antigo governo, a gente não vai pra frente. E vamos começar a dialogar, porque o próprio presidente disse para o ministro da Agricultura dele que ele precisa começar a dialogar com os ruralistas. Então, vamos começar a expandir, sair da bolha, sair da campanha, porque nós estamos falando de um país com mais de 250 milhões de pessoas. Não dá pra ficar na campanha reacionária Tchau, Luiz falando Neto. de movimentos. Tchau, Neto. Paulo, antes de dar tchau,